Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 8699-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Começa agora o Jornal Águia Web com as principais notícias do Brasil, do Piauí e, é claro, aqui de Barras e região. Muito boa tarde a você que nos acompanha através da fanpage do portal Barras em Foco, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Se conecte conosco e fique ligado por tudo que acontece aqui na nossa cidade. Antes de nós darmos aqui o pontapé inicial, trazendo as principais notícias, a gente vai colocar para você a previsão do tempo. Lembrando que hoje amanheceu tudo azul, né? Mas não foi de chuva não, foi só o céu mesmo. Céu azul, limpo. Mas a gente espera aí com que esses próximos dias venha dar uma chuva aí para dar uma aguada aí na nossa terra. Tá bom, gente? Sem mais delongas, escute aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para sexta-feira, 27 de março de 2026. Região Nordeste, Recife, em Pernambuco, vai ter uma sexta-feira com muitas nuvens no céu, com possibilidade de chuva isolada. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 70%. Itaitinga, no Ceará. A comemoração de aniversário será com muitas nuvens no céu e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. Umidade do ar varia entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 27 de março de 2026. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Mas vamos lá, gente, vamos lá para as notícias. Vamos começar aqui com o imposto de renda, falar aqui do leão. A Receita Federal ela já começou a receber a declaração do imposto de renda deste ano, né? O prazo vai até o dia 29 de maio e a expectativa do órgão é que 44 milhões de declarações sejam entregues, né? É muito dinheiro, né? Mas quando se trata do Brasil, 44 milhões é pouco, tá bom? Mas escute aí a reportagem da Rádio Gov. Atenção contribuinte! Começou nesta segunda-feira, 23 de março, o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Desde as 8 da manhã, você já pode preencher e transmitir os dados pelo sistema da Receita Federal do Brasil. O prazo vai até o dia 29 de maio e a expectativa do órgão é de que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro desse período.
Para fazer a declaração, acesse a página da Receita Federal e clique no banner Meu Imposto de Renda. A partir daí, você poderá optar por baixar o programa gerador de declaração em seu computador, utilizar o aplicativo da Receita em seu celular ou fazer o preenchimento online. Outra opção é a declaração pré-preenchida, que já traz dados como rendimentos, bens e despesas, o que agiliza o processo e reduz o risco de cair na malha fina. Lembrando que a declaração pré-preenchida está disponível para os cidadãos que têm conta gov.br nível prata ou ouro. A Receita alerta que é importante conferir todas as informações, já que os dados são disponibilizados por empresas, bancos e prestadores de serviço. Se houver erro, corrija e guarde os comprovantes. Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações em bolsas superiores a R$ 40 mil, tiveram ganho de capital na venda de bens ou possuíam patrimônio superior a R$ 800 mil no fim do ano passado. Acesse a lista completa de critérios de obrigatoriedade em gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então vamos lá. Então tá aí, gente. O imposto de renda já começou a ser declarado. A expectativa é de que 44 milhões sejam declarados aí até maio, né, gente? A gente muitas das vezes acha que 44 milhões é muito, mas pro Brasil é muito pouco, gente. Muito pouco mesmo. 44 milhões é pouco. Pra você ter noção, o Brasil, em um ano, ele arrecada quase 1 trilhão de reais. Quase 1 trilhão, pra você ter noção. Geralmente as pessoas falam, Portugal roubou o nosso ouro. Gente, o ouro que Portugal levou, a expectativa é de que Portugal levou muito ouro daqui. Mas, hoje, pra você ter noção, o ouro todinho que Portugal levou, o Brasil leva da gente aí em um ano só de imposto, pra você ter noção. Então 44 milhões é muito pouco mesmo. Agora vamos falar aqui a respeito do presidente Lula. O presidente Lula, ele sanciona a lei que amplia o combate ao crime organizado. A medida, ela cria novos crimes e reforça instrumento para enfrentar as facções, milícias e grupos armados no país. A reportagem é da Rádio Gov e na sequência a gente volta aqui para você comentando sobre esse assunto. Tá bom? Então, escute aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou dia 24, no Palácio do Planalto, em Brasília, o projeto de lei do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, Lei Raul Jugman, conhecido como Lei Antifacção. O texto cria regras para enfrentar facções criminosas, milícias e grupos paramilitares, além de estabelecer tipos penais específicos para o chamado domínio social estruturado e ampliar mecanismos de investigação e punição. De acordo com a nova legislação, o domínio social estruturado inclui ações como controle de territórios, ataques a instituições públicas e uso de armas pesadas. Também passa a prever punição para quem apoia essas organizações por meio de incitação, fornecimento de armas, cessão de imóveis ou informações e até mesmo a falsa alegação de vínculo com essas organizações para intimidação. As penas para integrantes desses grupos foram ampliadas. A lei ainda prevê maior integração entre órgãos públicos, inclusive com cooperação internacional, e reforça mecanismos para identificar, bloquear e recuperar bens ligados ao crime organizado. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Márcia Dias. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente, tá aí o governo federal, né, por sua vez, endurecendo, né, as rédeas, né, contra o crime organizado, contra as facções, porque é algo que eu sempre tenho falado aqui para vocês. Infelizmente, o Brasil está tomado pelas organizações criminosas
Então o Estado ele tem que dar uma resposta, né? E não ficar envolvido, porque de certa forma tem muitas autoridades políticas que estão envolvidas aí com crime organizado. Só o que a gente vê aí, né? O que a gente mais vê aí ultimamente nos jornais, principalmente com relação a esse Daniel Vocaro, né? Que era o dono do Banco Master, né? Existe todo um esquema criminoso por trás de tudo isso, e segundo o que rola aí, tem pessoas do alto escalão envolvidas diretamente com ele, né? Com coisa errada. Então o Estado tem, primeiro, que se limpar, se filtrar, deixar aquilo que é de ruim, as milícias, deixar as pessoas envolvidas com o crime, deixar de lado, né, para que elas venham ser punidas, responsabilizadas. Só a partir daí que o Brasil vai começar a combater o crime organizado, porque é algo que eu também sempre tenho dito para vocês aqui, é de que infelizmente o crime organizado aqui no Brasil é mais organizado do que o próprio Estado. Essa é uma realidade. Mas tá aí o governo Lula, presidente Lula, fazendo aí, né, tomando essas medidas para que esta praga, digamos assim, essas pragas não venham tomar de conta do país, né? Tá bom, gente? Gente, vamos falar agora dos ministros, né, do presidente Lula. Eles desembarcam no Piauí para anunciar obras contra a seca, né? Wellington Dias e Valdez Góes anunciam obras para garantir o abastecimento em municípios piauienses, né? Dos tempos, como o pessoal diz, dos tempos que essas medidas são feitas, né? Para que a seca ela não venha dominar o estado do Piauí, né? Mas infelizmente, gente, na maioria não se trata apenas de marketing política, porque da época que o Piauí tem esse tipo de iniciativa por parte do governo, né? Mas muitas das vezes isso é para dilubriar o cidadão piauiense, porque há um tempo atrás o próprio Wellington Dias, quando era governador, ele falou que até 2026 o estado do Piauí seria um estado de primeiro mundo, né? Então, e hoje nós continuamos na mesma situação de 16 anos atrás, quando ele era ministro, ou melhor, quando ele era governador, né? Falaram aí do diesel verde, né? Energia limpa, renovável, e até então falaram agora do porto aí, lá em Parnaíba, Luiz Correia, e não tem porto, lá não tem navio atracando, navio da China, dos Estados Unidos, só tem um porto mesmo, só o local onde era o porto. Então o piauiense está cansado dessas coisas, né? O piauiense está cansado de ser taxado como se a gente não soubesse das coisas, né? Mas vamos ler aqui a reportagem, né? A reportagem é da Meio Norte, né? meionews.com. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Famílias e Combate à Fome, Wellington Dias, cumpre a agenda oficial no Piauí nesta quinta-feira, 26, com foco em ação voltada à segurança hídrica. A programação será realizada em conjunto com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e inclui compromissos em diferentes regiões do estado, obras e infraestrutura, obras e investimentos. O primeiro compromisso está marcado às 8 horas no Palácio Karnak, em Teresina, onde será assinado o contrato com a empresa de engenharia responsável pela implantação de uma adutora no município de Jaicós. A obra tem como objetivo ampliar o acesso à água no centro-sul do estado, áreas frequentemente impactadas por períodos de estiagem. Visita técnica. Na sequência, às 10h30 da manhã, a comitiva segue para o município de Cocal,
onde será realizada uma visita técnica à barragem Nova Algodões. Inclusive ele foi lá, né? Ele disse que não ia dar problema lá e olha o problema que deu depois. A barragem estourou, enfim, é por isso que é a barragem Nova Algodões, porque a primeira água levou, muita gente morreu, muita gente perdeu animais, perdeu vidas, né? O empreendimento é considerado estratégico para abastecimento de água, além de contribuir para a irrigação e o fortalecimento das atividades produtivas na região norte, né? As informações é do portal Meio News, né? Gente, mas é como eu falei aqui para vocês, tá na hora do piauiense abrir o olho, porque já foram prometidas muitas coisas aqui para o nosso estado. Muitas coisas mesmo, inclusive pelo próprio Wellington Dias. O mesmo falou que até esse ano, né, o Piauí seria um estado de primeiro mundo, né? Gente, pelo amor de Deus, se realmente o governo estivesse sendo eficaz nesses 20 e poucos anos desse mesmo governo aqui no Piauí, a gente seria a Dubai aqui do Brasil. Porque Dubai é lá no meio do deserto. E Dubai é Dubai. E dá tudo certo. E aqui que a gente tem energia limpa, né? Energia eólica. A gente tem um delta a céu aberto. Só tem 2 deltas a céu aberto no mundo. Que é o delta do Rio Nilo e o delta do Parnaíba. Nós temos vegetação. Nós temos a Caatinga. Nós também temos um pequeno trecho ali de cerrado. Nós temos uma um vasto terreno, né, territorial, né, para cultivação de soja, até mesmo para agropecuária, e nós não desenvolvemos. Por quê? Porque nós temos tudo para desenvolver. Então eu acho que os recursos que chegam aqui para o nosso estado, eles estão sendo mal geridos, né? Estão mal geridos porque nós não se tornamos até hoje uma nova Dubai, né? Porque está na hora, porque dos anos que a gente espera com que o Piauí venha a ser um estado de primeiro mundo, né? Mas está aí, pessoal, está aí a notícia aí dos ministros, né, do presidente Lula desembarcam aqui no Piauí, né? Gente, uma mulher presa em uma operação contra vendas ilegais de canetas emagrecedoras. Esta é uma nova onda aqui no momento, de que tem muitas pessoas que compram, inclusive no Paraguai, para você ter noção. As pessoas vão até o Paraguai, compram canetas emagrecedoras, que é uma medicação, e saem vendendo aí. Não tem prescrição médica, não tem acompanhamento médico, só vendeu, tomou, emagreceu, né? Mas muitos não sabem que existem efeitos colaterais, e também tem pessoas que tomam até emagrece, mas se ela para de tomar, ela volta a engordar. Então tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter fiscalização também, porque essas canetas elas são vendidas de forma ilegal, elas nem são liberadas aqui no Brasil, né? E as pessoas vendem aí de forma clandestina, e tem muitas pessoas que compram, né? Tem pessoas que compram aí, vira e mexe, a gente encontra uma pessoa que até um tempo atrás tinha uns 100 quilos, hoje magrinha do nada, basicamente questão de meses, 1 mês, 2 meses, perde aí metade do peso que a pessoa tinha, entendeu? E tudo isso por conta desses medicamentos que são proibidos aqui no Brasil, né? E lá em Picos, ou melhor, lá em Oeiras, né? Teve uma operação e uma mulher foi presa, né? Tem até um vídeo aí uma reportagem aí da TV Cidade Verde, que fala sobre essa mulher que estava vendendo aí, foi pega no flagra, né? Agora tá sobre a responsabilidade da justiça, né? Com certeza a justiça vai fazer os procedimentos cabíveis para responsabilizar ela por este crime, porque é crime,
Tá bom, gente? Então, assista aí essa reportagem. De acordo com a Polícia Civil, a mulher deve responder pela venda de mercadoria proibida e sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa mulher foi presa nesta terça-feira em Oeiras, no sul do estado, por vender canetas emagrecedoras e anabolizantes de modo arbitrário e totalmente ilegal. Além dela, outros 3 homens também foram identificados pela investigação como praticantes desse mesmo crime. No entanto, eles foram liberados, mas devem permanecer sendo investigados. Inclusive, a expectativa é que 2 deles possam responder pelo crime de exercício irregular da medicina. A Polícia Civil aproveita a oportunidade também para alertar que a venda dessas substâncias que podem ser perigosas caso sejam usadas de modo inadequado é totalmente proibido e deve ser vendida, prescrita somente por profissionais da medicina. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente, tá aí as informações a respeito desse caso. Esta prisão aconteceu em Oeiras, né? Município aí no centro-sul do estado, né? Longe, né? E foram presos também esses 2 homens que já estão em liberdade, mas é aquela coisa, gente, tome cuidado, não vá comprar medicamentos ilegais, porque tem muita gente, não só aqui no Piauí, mas no Brasil todo, que compra esse tipo de medicamento, entendeu? Medicamento aí para emagrecer, medicamento para ganhar massa, medicamento para aborto, medicamento para tudo. Você tem noção, existe todo um comércio, um mercado negro aí nas redes sociais, medicamentos ilegais que são vendidos aí sem nenhuma prescrição e são enviados pelo próprio correio, para você ter noção, né? Então tá aí, né? Tá aí essa informação a respeito desse caso aí lá no município de Oeiras. Agora vamos falar aqui de Piripiri. Um rapaz infelizmente perdeu a vida devido a um choque elétrico, né? Aqui na cidade de Piripiri. É lamentável, né? O rapaz morreu enquanto estava trabalhando, né? As informações que nós temos aqui é do Piripiri Repórter, do nosso amigo Moisés, tá bom? Então a gente vai colocar o vídeo aqui, a gente na sequência aqui a gente vai voltar comentando aqui esse assunto, né? Mas é muito triste, lamentável, porque o rapaz está trabalhando, tentando ali ganhar o seu sustento, infelizmente acaba perdendo a vida, né, ali na sua profissão, tá bom? Então assista aí conosco. Um homem morreu eletrocutado aqui no município de Piripiri, mais precisamente no bairro Prado. Aqui, ó, nesta residência, aqui a Polícia Militar, aqui presente. O que aconteceu foi o seguinte: um homem identificado como Francisco Antônio, conhecido como Chico da Favela, morador aqui do Prado, 32 anos de idade, ele estava fazendo um serviço aqui, ó, nesta casa, com uma enxada, fazendo um serviço e de alguma forma levou um choque elétrico. Levou um choque elétrico e ali passou mal. O SAMU foi acionado, ainda fez uma tentativa de ressuscitação cardiopulmonar, mas não foi possível. Ele acabou indo a óbito, o Chico da Favela. Polícia Militar aqui no local acaba de pegar a documentação dele. Aqui vários populares aqui no local, que aqui é justamente próximo à capela, aqui no município de Piripiri, próximo à paróquia Sagrado Coração de Jesus. Alguns populares, amigos, conhecidos aqui do Chico da Favela. E a perícia da Polícia Civil é aguardada para justamente fazer a verificação e a constatação dessa situação que aconteceu aqui no município de Piripiri. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, lamentável, né? Infelizmente aconteceu essa fatalidade que acabou tirando a vida desse rapaz, né? Perdeu a vida enquanto trabalhava, né? Porque é aquela coisa, ninguém sabe, né, quando que a gente vai partir, né? E essa fatalidade aí acabou tirando a vida desse cidadão, né? E é algo que pega todo mundo de surpresa, né? Ainda mais quando se trata de um trabalhador, quando se trata de uma pessoa que estava ali na função do seu trabalho, né?
Mas a gente está aí, né? A gente se sensibiliza, se solidariza com a família, né? Com os entes queridos, amigos, que nesse momento estão aí lutados pela perda deste trabalhador. Tá bom, gente? Pessoal, vamos falar agora aqui da polícia. A polícia aqui do Piauí, ela fez uma operação cerco fechado. A polícia, as forças policiais de modo geral aqui no estado do Piauí tem trabalhado bastante, né? Tem muitos pontos negativos do governo, mas a gente não pode deixar de falar que o governo não está investindo em segurança. Pelo contrário, está investindo em muito, né? Inclusive, né, nós tivemos agora há pouco com o Tenente Coronel Wilton, né? A Polícia Militar está com fardamento novo, enfim, já está providenciando o que está faltando, e para que, de um modo geral, né, a polícia, as forças policiais venham servir a sociedade melhor, né? Então a gente admira bastante o trabalho das forças policiais, seja civil, militar, seja a PRF, federal, enfim, são todos guerreiros e guerreiras que têm lutado diariamente aí pela população brasileira, piauiense e também barrense, né? E desta vez foi realizado nessa operação cerco fechado em todo o Piauí. Pois é, uma operação dessa não foi realizada somente numa cidade, mas no estado do Piauí. A gente vai mostrar aqui, né, através de uma reportagem, isso. A gente vai mostrar aqui e deixa eu mandar até aqui para vocês. Dá uma olhadinha aqui no pronto, tá prontinho, gente. Então assista aí, gente. Foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 24, em todo o Piauí, mais uma operação cerco fechado, com o objetivo de combater a criminalidade, desarticular grupos criminosos e retirar de circulação pessoas envolvidas em atividades ilícitas. Estão sendo cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Os crimes investigados incluem furtos, roubos, tráfico de drogas, estupro, violência doméstica e homicídios em diversos municípios. Determinada pela Delegacia Geral, a ação conta com a participação de policiais civis de unidades de todo o Piauí e apoio operacional da Polícia Militar e FEISP. O delegado-geral Luci Keiko ressaltou que cerco fechado ocorre dentro do programa Pacto pela Ordem, da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e do Governo do Estado. Uma loja de compra e venda de ouro no centro de Teresina foi alvo da operação. As equipes do Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, prenderam um casal que seria dono do local no Torquato Neto, na zona sul da cidade. Na ação realizada em 2 de outubro de 2025, a Operação Cerco Fechado cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 32 municípios, com foco no combate à criminalidade. Ao todo, 128 pessoas foram presas, 166 mandados de busca foram cumpridos, além da apreensão de 21 veículos, 95 celulares e 13 armas de fogo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, não tá fácil para bandidagem, né? Não tá fácil para ninguém. Mas também nós não podemos facilitar para bandidagem. E a polícia, né? As forças policiais estão aí, né? Cumprindo o seu papel, fazendo a sua função, para que venha dificultar a vida dos bandidos e facilitar a vida do cidadão de bem, né? Então, tá de parabéns às forças policiais. Essas operações, elas são importantíssimas, né? Porque acaba realizando várias prisões, vários cabeças do crime, mas também, de certa forma, acaba dando um recado para os bandidos, como o delegado Charles se fala, o crime não compensa, né? Então, tá aí esta operação que aconteceu aqui em todo o estado. Gente, e
a polícia também, polícia militar, as forças policiais, ela também tem um trabalho de prevenção. Não é somente um trabalho ostensivo, mas também um trabalho de prevenção. Desta vez aconteceu na cidade de Nossa Senhora dos Remédios. Vários menores de idade pilotando motocicleta. E por lei isso é totalmente errado. Aqui em Barras mesmo, que tem crianças de 10 anos pilotando moto aí no centro da cidade. E isso é perigoso, isso é irresponsável ainda mais por parte dos adultos que dão a motocicleta para uma criança, né? E lá em Nossa Senhora dos Remédios só o que tinha era crianças pilotando moto, indo para a escola de moto. Era meu sonho ir para a escola de moto, né? Não podia, né? Mas a polícia militar fez esse trabalho de prevenção, foi lá, pegou as motos e entregou para os pais. Não levou para o Detran não, para o pátio do Detran não. Entregou para os pais, em uma forma de conscientizar que criança não deve ficar pilotando moto, porque já acontece vários acidentes aí envolvendo adultos, envolvendo os adultos. E imagine criança pilotando no meio da rua, né? Que criança é para até brincando com carrinho, com bonecos, essas coisas assim, bicicleta. Mas moto não, moto é um pouco mais sério, né? Moto já tirou a vida de tantas pessoas, então é bom evitar mesmo. A gente tem um vídeo aí da 2ª Companhia aqui do 30º Batalhão, ali da cidade de Nossa Senhora dos Remédios. A gente vai colocar o vídeo aqui para você e na sequência volta. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. Criança não deve andar de moto, gente. Como eu falei, criança tem que estar brincando, tem que estar estudando, tem que estar andando de bicicleta, não andando de moto, indo para a escola de moto, né? E a maioria sem capacete, perigo maior ainda, né? E essa prática é bem comum no interior do estado. Em Teresina é um pouco mais difícil, mas no interior do estado é só o que a gente vê. A gente vai aqui na zona rural de Barras, né? Quando eu falo interior, eu tô falando das cidades, mas a gente vai aqui na zona rural de Barras, tem crianças de 10 anos pilotando moto, né? Às vezes nem alcança, às vezes coloca a moto ali do lado da calçada e vai embora. Sobe, desce e tá andando. É perigoso, gente, é perigoso, entendeu? Principalmente quando é na cidade, dentro da cidade. Se na zona rural já é perigoso, imagine na cidade. Então a polícia, né, a 2ª Companhia ali do 30º Batalhão daqui de Barras, fez esta operação de conscientização, né, para que os pais venham tomar cuidado, não deixar os filhos ficar andando de moto aí para cima e para baixo, porque, como eu falei, acidentes têm acontecido a todo instante, acidente envolvendo adultos, quanto mais crianças. Tá bom, gente? Por falar em polícia, gente, ontem aconteceu uma tentativa de feminicídio aqui em Barras, né? Tentativa essa que quase resultou na morte de uma mulher. Nós temos até algumas imagens que o tenente acabou nos repassando. Claro que a gente vai desfocar as imagens, né? Mas é algo muito sério. Nesses últimos dias, a cidade de Barras, ela registrou um aumento significativo no que diz respeito à violência contra a mulher. Foram algumas tentativas de feminicídio, algumas ocorrências envolvendo violência, agressão contra a mulher, principalmente nos fins de semana. Isso são palavras do próprio tenente-coronel. E a gente está vendo aí o reflexo disso através dessas tentativas de feminicídio. Outro dia uma moça foi esfaqueada, né, porque ela não queria mais ficar com o rapaz não aceitou o fim do relacionamento, esfaqueou a moça. Ontem, o rapaz, né, casado junto, né, são casados, né, já moram muito tempo junto, inclusive tem até filhos. Ele tentou contra a vida da própria mulher, né, ali no bairro Gaudinal. E isso, gente, não pode acontecer.
A nossa sociedade é composta, na sua maioria, por mulheres. Esse tipo de crime não pode acontecer de forma alguma, principalmente aqui na cidade de Barras. A polícia militar, por sua vez, foi muito rápida, chegou ao local, já encontrou o rapaz, de certa forma, controlado, porque o pai desse rapaz tomou a faca dele, né? E, de certa forma, acalmou ele. A polícia chegou lá, deu voz de prisão, mas por pouco esta mulher não perdeu a vida por conta de agressões contra a mulher, por conta do feminicídio, né? Que está aí, a cada dia que se passa, as estatísticas aumentam mais ainda. E as informações, quem nos repassou foi o Tenente Coronel. Inclusive, iremos colocar agora a reportagem, né, uma entrevista que nós fizemos com ele agora há pouco, antes do meio-dia, falando sobre esse caso que aconteceu ontem, né? Ontem, segunda-feira, aqui em Barras, tá bom? Então, assista aí conosco. Nesses últimos dias, a cidade de Barras registrou um número significativo no aumento de violência contra a mulher. Houve uma tentativa de feminicídio aqui no bairro Galdinal. E aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Wilton, que vai falar melhor sobre esse caso que acabou abalando a cidade de Barras. Tenente, a Polícia Militar ela teve conhecimento deste caso, foi através de denúncia da família, de vizinhos ou da própria vítima? A nossa viatura da Polícia Militar da cidade de Barras fazia rondas ostensivas ali pelo centro da cidade. Quando uma pessoa parente da vítima acionou a nossa viatura via celular embarcado. Então, prontamente, a nossa viatura se deslocou até a casa da vítima e, chegando lá, o fato foi constatado. A vítima estava em cima da cama, certo? Era amarrada, vamos dizer assim, certo? E o pai do acusado já havia tomado a arma branca dele, tipo faca, né? E a vítima tinha várias lesões pelo corpo. Então, nossa viatura deu voz de prisão para o senhor de nome Juvenal, certo? Deu voz de prisão para ele, conduziu ele até a delegacia e foi acionado o SAMU para que prestasse socorro à vítima, a senhora de nome Ana. O que vale ressaltar nessa ocorrência é que os familiares do acusado foi que praticamente que vamos dizer assim, socorreram e não deixassem que acontecesse o feminicídio, pois o pai do acusado foi que interferiu, tomou a faca do acusado e conseguiu fazer com que a vítima fosse salva naquele momento que possivelmente ia acontecer uma tragédia, e o pai do acusado foi que fez com que não acontecesse esse feminicídio. Tenente, a gente pode dizer que nesses últimos dias a cidade de Barras aumentou significativamente o número de violência contra mulheres, tentativa de feminicídio. Positivo, a gente tem percebido que Barras, principalmente nos finais de semana, as ocorrências de Maria da Penha, de agressão contra as mulheres, têm crescido, né? A gente percebe que muitas vezes parte dos familiares, dos companheiros, em que finais de semanas eles costumam beber, se exaltar e vêm para casa e agredem a família. Então, a Polícia Militar, nós com a Patrulha Maria da Penha, estamos fazendo os acompanhamentos. A Polícia Militar está sempre à disposição da população, tanto feminina como masculina, mas a gente tem percebido que Barras tem crescido o número de ocorrência relativa à violência doméstica. Isso aí nos causa preocupação e a gente está sempre para servir e proteger tanto a população do sexo feminino como do sexo masculino, porque nossa missão é árdua, é sempre servir e proteger a sociedade de Barras e de cidades circunvizinhas.
Então tá aí o Tenente Coronel Wilton, responsável aqui pelo 30º Batalhão de Polícia, aqui de Barras e região. Mas vamos lá, pessoal. Gente, um vereador aqui na Câmara Municipal de José de Freitas, ele, durante um discurso lá na tribuna, ele, de certa forma, acabou se exaltando e acabou usando palavras aí de cunho racista. O mesmo falou, né, estava falando sobre a gestão do Pedro Gomes, né, prefeito lá de José de Freitas. O mesmo até fala que palavras dele, ele falou assim: tem muito neguinho aí que fica fazendo vídeo que nem os macaquinhos só pulando, e isso soa como racista, e bota racista nisso, né? E isso é inadmissível, principalmente para um vereador, né? A gente sabe que tem oposição, tem situação, mas que tem que ser feita uma oposição de forma respeitosa, sem ferir ninguém, muito menos a população de um modo geral, porque a população, ela por si só é misturada, principalmente aqui no Brasil. É uma mistura de raças, tem negro, tem branco, tem indígena, tem amarelo, enfim, então tem que respeitar a etnia das pessoas. E o vereador aí acabou desrespeitando aí e acabou soando como racista, né? Nós temos até a fala dele aí, a gente vai colocar para você tirar suas próprias conclusões. Então, assista aí. Nesse atendimento, mas o que foi que fizeram? Fizeram pouco, até hoje nunca pagaram essa emenda. Então é assim que José de Freitas está sendo tratada hoje. É só com mídia social, com blá blá blá, com blé blé blé, com conversinha bonita, com filmagem, com o neguinho dançando, pinotando, parecendo um macaquinho pulando. Mas aí hoje José de Freitas está sendo tratado dessa forma hoje. Então a gente fica... E aí, pessoal, o que você acha? Ele não soube se expressar ou ele foi racista? Porque ele estava fazendo uma crítica aí à gestão do Pedro Gomes, né? Se não me engano, do Partido dos Trabalhadores. Mas, gente, nada justifica, né? Por mais que ele se expressou de forma errada, inclusive ele já colocou uma nota pedindo desculpas, né? Sobre a fala dele. O mesmo falou que se equivocou ali na tribuna, né? Mas é algo que muitas das vezes chama atenção, né? Chama bastante atenção porque quando se trata de racismo, preconceito, então o pessoal mesmo cobra mesmo com unhas e dentes, né? Então tá aí o vereador, né? Acabou se expressando mal, acabou falando essas palavras e a mídia e a população caiu em cima, né? Então tem que... Faz que nem uma daqui em Barras, só ler. Faz que nem uma daqui. Tem uma vereadora aqui em Barras que ela só lê. Tá lá, chega na tribuna, bota lá o papelzinho e lê, só lê. E todo mundo sabe, né? Não tem problema nenhum. Mas enfim, né? Né? Outro dia foi o vereador aqui, Zé Pezinho, se expressou também de forma errada. A mídia, né, vinculada à prefeitura também caiu em cima dele, né? Falou que ele tentou minimizar a morte, mas tem que ver todo o contexto, o que realmente a pessoa estava querendo falar, né? Muitas das vezes a pessoa é infeliz no falar, inclusive todo mundo, inclusive eu, inclusive você que nos assiste, né? Principalmente quem está em uma situação um pouco mais de destaque, no caso o vereador, né? O vereador Zé Pezinho acabou se expressando de forma errada. O vereador de José de Freitas também acabou se expressando de forma errada. Então tem que maneirar, tem que medir as palavras, porque se empolgar demais, a pessoa se engasga mesmo e o pessoal não perdoa. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia aqui relacionado à cidade de Barras, o trânsito. Gente, a prefeitura de Barras fez uma sinalização aqui, né, no centro, em alguns trechos ali, em alguns bairros. Tem muita gente que acha que melhorou, tem outros que acham que não melhorou nada.
né? Particularmente, eu acho que essas tartarugas que colocaram ali, realmente, o pessoal está reduzindo, ou reduz ou quebra, né? Eu mesmo, dá uma raiva, mas tem que parar, porque realmente, principalmente na Avenida JK, que é a avenida aqui do Senac, né? Ali também no Balão de Elias, por ali, o pessoal tem que dar uma reduzida. Principalmente nas rotatórias. Mas tem muito barbeiro, gente, aqui em Barra, gente. Tem gente que não aprende de jeito nenhum. A gente vai colocar um vídeo aqui. Eu nem sei como foi que aconteceu esse acidente aqui, sinceramente, porque o rapaz está vindo ali aqui no bairro Boa Vista, fez ali a rotatória ali, né? Como você vê aí nas imagens, o rapaz fez a rotatória ali na frente do bate-bolso, passou em frente à igreja católica e acabou colidindo com o carro aqui na entrada aqui na rua da rua da Marcilane, Rua Cedro, isso. Então, eu não sei como foi isso aí, né? A batida, né, não foi forte, mas eu acredito que danificou o carro, a motocicleta. E o rapaz também não chegou a se ferir, mas, gente, a gente tem que tomar de conta, hein? Isso aqui foi hoje, 7h16 da manhã. Gente, primeira do dia logo, né? Começar o dia com o pé direito. Gente, agora eu não sei nem como foi que esse acidente aconteceu, porque, no meu ponto de vista, daria para desviar, né? Tendo em vista que também que o rapaz da moto, ele estava errado, né? Ele entrou na mão errada aqui. Outro dia o outro tacou a cabeça aí no poste, nesse mesmo local. Esse local aí não tá muito bem não, né? Tem que jogar um sal lá, porque o negócio tá sério. Tá bom, gente? Mas o trânsito de Barras aqui, gente, é um caos. Voltando aqui a falar do trânsito, né? Deixa essa situação aqui de lado, mas o trânsito de Barras, gente, tá um caos, gente. Tanto na zona urbana quanto na zona rural. Na zona rural é animais soltos nas pistas, o pessoal morrendo, perdendo a vida, o pessoal perdendo bens materiais por conta de prejuízo, moto, carro. Na zona urbana é uma loucura, o pessoal passa por cima um do outro. Eu não sei o que tem. Quando tá próximo de chover, o pessoal fica louco, acho que quer chegar em casa logo para não se molhar. E o pessoal anda numa velocidade mas tão grande que não olha, não respeita ninguém. Você pode prestar atenção, quando tá pertinho de chover, o pessoal fica louco. O pessoal não respeita sinal, ultrapassa, não dá preferência. O pessoal tá fazendo a rotatória, a preferência de quem tá dentro. O pessoal não quer nem saber, vai direto. Então, Barras tem que ter essa responsabilidade, né? O cidadão barrense tem que ter essa consciência, essa responsabilidade no trânsito. Porque senão acidentes não vão parar de acontecer de forma alguma. A gente está precisando com urgência também da Guarda Municipal. Inclusive ontem, né, estive falando com o Tenente Coronel Wilton, até falei para ele a respeito da Guarda Municipal. Primeira coisa que ele falou, seria ótimo aqui em Barra, seria de suma importância, iria ajudar a gente bastante, realmente, iria ajudar, porque de certa forma acaba impondo aquele temor nos engraçadinhos do trânsito, né? Porque ali impõe respeito, a pessoa já vai ver, não, eu não vou andar que nem louco, porque senão vou ser multado, a minha moto vai ser apreendida. Então, capacete, né, que aqui em Barras é difícil o pessoal usar, né? Então, verdade, tem gente que leva as crianças para a escola, 3 na moto, imagina a confusão grande. Gente, agora vamos falar de uma situação crítica, vergonhosa, porque isto é a palavra correta, vergonha, gente, pelo amor de Deus. Ontem nós fomos até o cemitério de São José, aqui no bairro Matadouro, e o que a gente encontrou lá foi só mato e o descaso e a falta de respeito com
o pessoal que tem entes queridos enterrado ali. Ainda tem gente que fala, não, mas é responsabilidade de quem tem os seus defuntos enterrados lá. Pelo amor de Deus, o pessoal abre a boca para falar uma coisa dessa. Gente, limpeza, principalmente a limpeza do cemitério, é de responsabilidade do poder público, né? Porque o que está lá é uma roça, gente, literalmente uma roça. O mato já está muito alto mesmo. A gente conversando lá com o Vigia falou que outro dia um funcionário lá matou 2 serpentes. Serpente grande, de quase 2 metros de comprimento. Agora imagina só. E ele falou que tem umas senhorinhas, né? Às vezes elas são até pagas para cuidar das plantas ali próximo ao túmulo, né? Para deixar algo bonitinho ali no túmulo. Elas não estão indo mais, porque corre o risco dessas senhoras estarem lá cuidando da planta e serem surpreendidas por um animal peçonhento desse, né? Porque o que a gente vê lá é só mato, é falta de respeito com os entes queridos e também um verdadeiro descaso. A gente vai mostrar um vídeo aqui de ontem que nós estivemos lá e na sequência a gente volta aqui comentando mais sobre o assunto, tá bom? Então assista o vídeo. O cemitério São José, aqui no bairro Matadouro, aqui na cidade de Barras, tem sido alvo de crítica por parte dos moradores e também da população de um modo geral. O motivo? O cemitério basicamente está tomado pelo mato. A gente vê aqui nas imagens que nós estamos mostrando para você, basicamente do meio até o final nós não conseguimos ver os túmulos devido à grande quantidade de mato. Falando aqui com um funcionário do cemitério, o mesmo já relatou que já encontrou várias serpentes aqui no local, animais peçonhentos, e isso acaba atingindo diretamente quem vem aqui prestar condolência aos seus entes queridos que já partiram. Segundo ele, algumas mulheres que geralmente vêm para cuidar de algumas plantas aqui próximo aos túmulos, elas já não estão vindo por conta do medo de estar cuidando ali das plantas e serem surpreendidas com um animal peçonhento. Outro ponto interessante que tem chamado também a atenção é de que a grande quantidade de mato acaba colaborando para que criminosos acabem roubando argolas, crucifixos e imagens de bronze, como a gente vê aqui nesse túmulo. O cemitério São José, aqui no bairro Matadouro, aqui na cidade de Barras. Pessoal, então tá aí, gente. Pelo amor de Deus, tem que tomar uma providência urgente, porque o mato lá tá grande demais mesmo, gente. Muito grande. Então a gente pede, né, com que a prefeitura venha olhar com bons olhos, ter respeito pelas pessoas que têm entes queridos enterrados ali, né? Porque a impressão que dá é de que ali não é nem um cemitério, porque a gente basicamente não consegue nem ver os túmulos. Então a gente pede com que uma providência venha ser tomada e também olhar-se com bons olhos para a situação do cemitério em si. O cemitério não tem espaço mais, não está comportando mais, não tem local mais aonde enterrar. Falando lá com esse funcionário, ele falou que tem situações em que os entes queridos estão sendo enterrados no local de uma pessoa da família que já faleceu e que foi enterrado ali, porque não tem local. Uma época atrás teve uma conversa aí de que a prefeitura estava querendo comprar aquele terreno na parte de trás, que é 2 vezes maior do que o terreno do cemitério. Até então a conversa não foi para frente, né? Então é preciso com que medidas venham ser tomadas para que essa situação ela venha a ser resolvida, né? O mato tem que ser capinado. Tem gente que até falou lá nos comentários, dizendo que é só botar os cavalos lá, ó. Rapaz, tem gente para tudo mesmo, né? Eita, gente, então é aquela coisa, mas a gente pede aí com que a prefeitura venha olhar com bons olhos, né,
principalmente para pessoas que têm entes queridos enterrados ali. Tem gente que quer ir até todo dia lá, né, fazer uma visita, mas não tem como, porque o que se encontra lá é mato e cobra, né? Então é perigoso também. Pessoal, falando aqui de Barras, né, tem infelizmente um grave acidente aconteceu aqui na PEI que liga Barras à Batalha, que acabou vitimando um jovem de 27 anos. O mesmo estava pilotando uma motocicleta quando acabou colidido com um animal que estava na pista, né? Infelizmente, aí novamente, esse fim de semana aqui em Barras, só para você ter noção, teve muitos acidentes envolvendo animais na pista. É isso mesmo. Aqui entre Barras e Miguel Alves também, nesse fim de semana, também teve um outro acidente envolvendo animais na pista. Sem falar no acidente, né, com vítima fatal que aconteceu outro dia, que não envolveu animal, mas que também foi um acidente. Esse fim de semana aqui em Barras foi um fim de semana bem sinistro, né? Então a gente tem que tomar cuidado ao dirigir, ao pilotar, e também, principalmente, os criadores de animal. Animal é para até preso, porque tem muitas pessoas que acabam colocando o animal para ser criado na rua de forma criminosa. Aqui no Piauí, aqui em Barras, infelizmente isso é comum. A gente vê jumento, vê vaca, vê boi, vê tudo no meio da rua. Cachorro, porco. Aí um cidadão vem pilotando, acaba sofrendo um acidente, acaba perdendo a vida, e muitas das vezes nem aparece o responsável, né? A pessoa que tem lá o animal nem vai atrás, porque sabe que se for atrás vai ser responsabilizado. Então tá mais do que na hora de Barras ter pelo menos uma operação dessa, né, porteiras fechadas, que é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, lamentavelmente, esse jovem perdeu a vida por conta de uma negligência de uma pessoa que cria um animal solto. Animal não é para estar solto, animal é para estar preso. Animal não tem racionalidade alguma. Animal não é inteligente, não tem inteligência. Animal, ele segue os seus instintos. Vai estar no meio da rua, sim. E se a pessoa atropelar, a pessoa pode morrer. E de quem é a culpa? Né? A culpa é de quem cria as soltas. Tá bom, gente? Tem aí, vou até ler aqui para vocês a notícia aqui a respeito. Vou falar o nome aqui do rapaz. Um jovem identificado como Marcos Lucas Araújo de Carvalho, de 27 anos, morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, na PI que liga Barras à Batalha, né? Ali na altura da Malhada Alta, ali na zona rural de Barras, aqui em Barras ainda, gente. Segundo informações, a vítima trafegava pela estrada quando colidiu com um boi que estava solto na pista. Com o impacto, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, gente. O animal também morreu, né, devido à batida, à colisão, né. O caso, ele gera revolta, porque a população, né, tá cansada de ter que chorar pelos seus entes queridos, por amigos, por colegas, né, por conta deste tipo de crime, porque isso aí é um crime, né? A população, né, o pessoal ali das mediações retiraram a carne do animal e dividiram, né, entre si. Inclusive nós temos até uma reportagem aí. Ó, gente, tá rolando aí o vídeo. Pessoal tirando a carne aí, já tiraram o fato. Pelo amor de Deus, gente. Eu não teria essa coragem não, mas tem gente pra tudo, né? O rapaz morreu, vítima do acidente. Aí, né? Aí próximo, o animal também morreu e o pessoal foi lá tirar carne, né? Tirar picanha, né? Porque infelizmente tem gente, né? Enquanto uns estão aí chorando pelos seus entes queridos, outros estão tirando carne, tudo alegre, feliz, fazendo churrasco.
é uma falta de sensibilidade muito grande da população quando acontece isso. Enquanto muitos choram, outros estão aí rindo, felizes, que é o que aconteceu aqui, né? Nós temos uma reportagem aí, eu nem sei qual que é o nome do portal, do portal Ideia News, que é um portal, né, relacionado a esporte, radicais, ciclismo, entre outros. No caso, eles iam fazer uma cobertura, né, de um evento, né, de ciclismo, e passaram pelo local e acabaram trazendo essas informações aí para a sociedade, tá bom? Assista aí conosco. Tá aqui adentrando a cidade de Barras, a gente tá indo para uma trilha de moto e aí se depara aqui na PI, que liga Piripiri a Barras, com uma situação muito triste, né? O IML foi acionado por cerca de 3h30 da manhã, que havia ocorrido um óbito aqui de uma pessoa identificada como... Como é o nome do rapaz? Como Marcos Lucas. Ele veio a óbito após bater no animal. Como vocês podem estar vendo aqui, tem uma vaca, que é um dos perigos constantes que tem na API, né? São os animais soltos, que isso é preocupante há muito tempo. Já vem acontecendo vários óbitos, vários acidentes, pessoas que perderam suas famílias por causa de animais. Eu vou pegar mais informações para vocês, depois eu repasso para o portal, por escrito, né? Mas o momento é isso. Há informações que esse rapaz é da localidade chamada Bacuri. Aí o IML já está aqui para recolher o corpo e eu vou passar mais informações para vocês. Então tá aí, gente, as informações aí dessa moça, né, que estava aí passando aí pelo local. Mas, gente, é muito triste, gente. Como eu falei para vocês aqui, é algo que quem cria animal solto tem que ser responsabilizado. Quantas vidas nós já perdemos aqui no município de Barras, em perímetro urbano mesmo. Animais soltos aí, motociclistas, né, acabam perdendo a vida porque acabam colidindo, né. No ano passado, no finalzinho do ano, teve um acidente ali, sentido Barras para Miguel Alves, lá na Olivença. Acho que já é interior de Miguel Alves já. Então, aqui também nós tivemos aqui acho que no mês de novembro, setembro, acidente ali do seu Raimundo, em frente, que morava em cima do morro. O seu Raimundo, mototaxista, perdeu a vida ali em frente ao Barras Altas, também animal, né? Gente, são tantos acidentes que já aconteceram, infelizmente com vítimas fatais. Esse fim de semana, porque tô lembrando aqui agora, mas também teve um outro acidente envolvendo uma van, saiu, né, fora da pista por conta de animal que estava aí no meio da estrada. Infelizmente, gente, está na hora do criador de animal, que cria animal solto, ter que ser responsabilizado. Aí acontece uma tragédia dessa, como aconteceu, tá lá a ferradura, ninguém sabe quem é, e também o dono não vai querer aparecer agora. Agora roube um animal desse, pegue um animal desse, é confusão, né? Fosse o contrário, roubaram o animal, ia procurar até os portais para denunciar, mas também é muito lamentável, né? Tá na hora desses criadores de animais serem responsabilizados, porque vidas e vidas são perdidas todos os dias aqui no estado do Piauí por conta dessa prática criminosa. Tá certo, gente? Gente, agora vamos aqui para um assunto. Inclusive, a gente fez essa reportagem sábado, né? Uma reportagem que já trouxemos até aqui, esse tema, que é a respeito das casas lá do residencial, ali, residencial Morada de Barras, aqui na saída de Barras para Batalha. O famoso residencial, gente, o que há de casas abandonadas ali é brincadeira, gente.
Na época do 2009, né, teve um alagamento aqui em Barras, teve muitas pessoas que perderam suas casas devido ao alagamento, enfim, a partir daí foi criado esse conjunto habitacional. As famílias, eu peguei informações com pessoas que têm casa lá, que moram lá. As famílias na época elas pagavam uma taxa simbólica, né? Uma taxa simbólica de R$30 por mês. A pessoa tinha que dar R$30 por mês. A pessoa ganhou uma casa, mas ela tinha que dar R$30. Porque isso aí não é o preço de uma casa, R$30 por mês. É um preço simbólico, né? E aquelas casas foram feitas com recursos públicos, ou seja, com dinheiro público. E muitas pessoas ganharam 1, 2, 3 casas e venderam, né? Venderam as casas, pra você ter noção. Então ficou esse problema aí, houve uma falha gravíssima aí na distribuição desses imóveis, né? Hoje aqui em Barras tem muitas pessoas que não têm casa. A gente mostra aí todos os meses o Brau dando 2 casas, né? A Associação Mundico Carcará prestando assistência a pessoas que não têm onde morar. E gente, você tem noção, aqui na associação tem mais de 2.000 cadastros, ou seja, mais de 2.000 pessoas que não têm casa, que não têm onde morar. E lá no Residencial Morada de Barras tem várias casas que estão sendo tomadas pelo mato, né? O mato já tomou de conta. Pra você ter noção, tem uma casa lá que a gente só vê o teto mesmo. Pois é, a coisa lá tá séria. E esse assunto também chegou até a Câmara Municipal dos Vereadores. A vereadora, eu acho que ela foi até um pouco infeliz, né, na forma dela se expressar. Ela usou a palavra invadir, mas tem muita gente que vai dar razão a ela. Não, você tem que invadir mesmo, mas é revoltante do ponto de vista social. Pessoas que não têm casa e tem casas lá que estão sendo abandonadas. Tem muita gente que pensa isso mesmo, não vou invadir, né? Porque já que a casa foi construída com recursos públicos e era para dar essa taxa de R$30 por mês, uma taxa simbólica, tem gente que sequer deu. É lamentável. A gente vai colocar o vídeo aqui e na sequência a gente volta aqui com você. Então assista o vídeo aí. É um cenário que chama a atenção e levanta questionamentos. Casas construídas com recursos públicos destinadas à garantia de moradia digna para famílias hoje se encontram em situações de abandono. O que deveria representar oportunidade hoje levanta dúvidas e preocupação. Estamos aqui no Residencial Morada de Barras, aqui na região do Mato do Cachorro. Esse conjunto habitacional ele foi criado com o objetivo de dar moradia a quem não tem. Mas hoje o que nós vimos aqui é uma realidade totalmente diferente daquilo que foi planejada. Diversos imóveis estão fechados. Alguns apresentam sinais claros de abandono, com o mato tomando de conta e estruturas já se deteriorando com o tempo. Casas que deveriam abrigar, hoje estão vazias. Enquanto alguns imóveis estão desocupados, há quem ainda enfrenta dificuldades para conseguir moradia digna no município. O caso chegou até a Câmara Municipal de Barras e passou a ser discutido entre os vereadores. Segundo uma parlamentar, na época da entrega das casas, podem ter ocorrido irregularidades na distribuição. De acordo com ela, houve situações em que a mesma pessoa teria recebido mais de uma unidade habitacional. Então a gente já tentou, vereador, ver isso aí. Mas isso aí é tão complicado que eu vou sugerir aqui uma coisa aqui na tribuna, que é até uma coisa assim bem rígida mesmo. Mas eu acho assim, se eu mesmo tivesse na condição precária de não ter minha casa, eu invadia uma casa dessa lá. Do jeito que a gente fez com o Centro Operário. O Centro Operário era usado de aluguel, taradá, aí a PAI precisava do Centro Operário. A gente invadiu o Centro Operário. Por quê? Porque ele ia ter uma função social, né? Já que estava abandonado. Ainda segundo a vereadora, parte desses imóveis teria sido vendido posteriormente, o que contraria a finalidade do programa habitacional.
que é garantia de moradia para quem realmente precisa. É sério, na época, cada pessoa recebia do jeito que queria. Eu conheço gente que recebeu 2, 3, 4 e vendeu, passou para frente. Então a gente já tentou, vereador, ver isso aí. O abandono desses imóveis não representa apenas um problema estrutural, mas também social. Casas que poderiam estar cumprindo a sua função social, mas que hoje refletem uma possível falha na distribuição destes imóveis. Uma possível não, aí já realmente, depois que eu conversei com alguns moradores, realmente houve uma falha gravíssima aí na distribuição desses imóveis, gente. Ó, pra você ter noção, nada contra, mas tem muitos professores lá que tem casa, e não é que eles se tornaram professores depois. Tem gente que já era professor, e o objetivo dessas casas era para quem não tinha moradia, pessoas que basicamente tinham renda nenhuma, e tem gente lá que tem 2 casas. É isso mesmo, tem gente que tem 2 casas lá, né? E tem gente que nem mora lá e tem essas casas, e o mato tá lá morando lá dentro. Gente, é uma casinha pequena, né? É uma casinha pequena, mas é uma casinha muito boa. As casinhas lá, todas elas têm a pia, são forradas, são rebocadas. Todas elas têm o quarto, o banheiro e a sala, né? E hoje quem tá abrigando lá essas casas, a maioria delas é cobra, sapo, rato, inseto. E a população tá aí, né? E o pior, tem gente que acha que o problema maior é por conta da falta de assistência aqui no município. Mas não. A vereadora, a doutora Emília, ela até falou, né, que o município deveria recorrer, fazer alguma coisa, né, para desapropriar não, porque ninguém tá morando lá para começar, mas o município deveria fazer alguma coisa para poder dar essas casas a quem não tem, né? A pessoa ganhou e tá morando lá, perfeito, né? Exatamente, o que deveria ser feito era isso, era pegar, né, fazer um levantamento, ver quem são essas casas que estão desabrigadas, quem são os donos, notificar eles, né, depois reformar a casa e dar para quem não tem, porque se eu tenho uma casa e eu não moro nela, né, é porque eu não estou precisando dela, e tem gente que tem 2 casas lá e não mora nenhuma das 2. Né? Agora tudo bem, a pessoa ganhou a casa, tá morando lá, perfeito, tá no seu direito, a casa é sua, tranquilamente. Agora quem tem não mora, aí é complicado, né? Principalmente lá no final, do meio pro final, lá tem casa abandonada. E outra coisa, eu nem tava querendo falar isso, sabe o que não tá somente abandonado lá? O bairro todo tá abandonado. Você passa ali, gente, eu não tinha entrado lá esses dias, eu entrei sábado para fazer essa reportagem. Eu passei lá na frente, perfeito, residencial muito bonito. Aquela praça, ó, top. Quadra ali na frente, top. Gente, mas quando você entra nas ruas, gente, o mato tá enorme, gente. Gente, pelo amor de Deus, gente, eu fiquei na dúvida se eu fazia uma reportagem sobre o abandono das casas ou o abandono do bairro. Porque, gente, o que tem de mato naquele bairro é brincadeira. Cadê a prefeitura para mandar fazer uma capina ali e com as roçadeiras? Porque tem muito mato ali, muito mato. E eu não tô falando do lado onde fica a mata, não. Tô falando mesmo das ruas. É muito mato. E as casas, né, já estão cheias de mato e muito mato no meio da rua. A impressão que dá é que nem mora ninguém ali naquele bairro, né? Agora na frente, ó, tá perfeito, mas a gente não pode ver só de fachada, entendeu? Ali é uma fachada ótima, mas quando você entra para dentro do bairro, entendeu? Aí você vê a realidade. Tem gente que fala que não mora ali por conta do problema da água, né? Aquele problema é muito antigo, gravíssimo. Ainda quando a água era municipalizada. Hoje que a água é
de certa forma privada, né, de uma iniciativa privada, agora que está pior mesmo, né? Mas enfim, a gente torce, né, a gente quer com que seja feita alguma coisa, porque tem gente que aqui em Barras não tem onde morar e no residencial está cheio de casa abandonada. Tá bom, gente? Pessoal, falando em casa, a Associação Mundico Carcará chegou um pedido, né, de uma garotinha lá da localidade Brejo, né? Ela fez um vídeo pedindo à associação um vídeo, né? E o vídeo chegou até a associação e ela vai estar sendo atendida aí pela associação, vai estar ganhando aí a sua casa, ganhando aí um novo lar, porque, como eu falei, aqui em Barras tem muitas pessoas que não têm onde morar, né? E a associação está fazendo aí o seu papel, cumprindo o seu papel, né? Dando moradia a quem não tem, né? Trazendo dignidade às pessoas aqui na cidade de Barras, tá bom? Assista esse vídeo aí da garotinha. Recebemos mais um pedido de casa, dessa vez na localidade Brejo. É o povo procurando dignidade, procurando uma vida melhor. E é por isso que seguimos trabalhando todos os dias, ouvindo as comunidades e buscando soluções. Brau está ao lado do povo, junto com a Associação Mundico Carcará, lutando para que mais famílias tenham um lar digno. Porque quando a gente trabalha unido, quem ganha é a população. Brau e a Associação Mundico Carcará, trabalhando pelo povo de Barras. Meu nome é Maria Gabriela, eu moro com minha mãe, meu pai, minha irmã, aqui no Brejo. Eu queria que você fizesse essa casa, porque quando chove, molha. Aí a gente não tem condição de fazer uma casa. Se você pudesse nos ajudar, a madeira tá ruim. A gente ia ficar muito feliz se você nos ajudasse. Pelo bem de Barras. Pessoal, então tá aí, né? A Associação Mundico Carcará fazendo, né, a sua parte, enquanto é que tem muitas casas abandonadas lá no residencial, o Brau, né, por sua vez, juntamente com a Associação Mundico Carcará, tem feito, né, a sua contribuição com a sociedade barrense, né, tem dado casas a quem não tem, né, então a gente acompanha esse trabalho, a gente mostra a iniciativa da Associação Mundico Carcará e graças a Deus tem muitas pessoas que estão recebendo, né, um lar digno aí para morar, para se viver, né. A associação ela tem feito um trabalho fundamental aqui na cidade de Barras, não somente na entrega de casas, mas também cadeiras de rodas, cesta básica, perfuração de poços, bombas para poços, dentre muitas ações, tanto externa quanto interna. Aqui também tem vários atendimentos, né, com especialistas, com psicólogos, com clínico geral, com nutricionista, com ginecologista, enfim. Temos aí uma vasta área de profissionais da saúde para atender a população barrense, né? Então a associação tem feito e está fazendo esse trabalho, contribuindo aí para a cidade, né? Através de casas com ações externas e também internas, realizadas aqui na própria associação, né? Inclusive, ontem, né, nós estivemos lá na localidade de Bacuri, próximo, né, a essa mesma localidade, para fazer uma entrega de 2.000 metros quadrados de calçamento, né? Então a associação ela está aí em todos os lados para poder ajudar a população barrense, né? E ajudou, né? Antes era um pesadelo para quem morava ali naquele trecho, muita gente sofria por conta da lama, por conta da poeira, mas hoje tem um trecho aí que foi colocado o calçamento exatamente para melhorar a vida das pessoas. Inclusive a gente vai colocar o vídeo. Assista esse vídeo aí da inauguração dos 2.000 metros quadrados de calçamento. Nós estamos aqui na localidade de Bacuri, inaugurando aqui esse calçamento aqui, 2.000 metros quadrados. Coim, satisfeito? É nóis, pelo bem de Barras. Brau, pelo bem de Barras, fazendo a vida mudar. Quem só tinha o desejo, agora tem onde morar.
Então tá aí, gente, tá aí esta ação da Associação Mundico Carcará, atuando em todas as áreas, até mesmo na infraestrutura aí dentro da zona rural, né? Gente, e tem muita gente que acha que esse trabalho é feito com viés político. Não tem nada a ver não, gente. Entendeu? Porque se fosse, o Brau só ia aparecer no próximo ano, que é ano pré-eleitoral para prefeito municipal. E assim, quando terminou as eleições municipais, né, as últimas agora, o Brau continuou trabalhando, continuou fazendo, né, e hoje aí está fazendo várias ações, tem continuado todos os meses. No mês passado foi entregue uma casa, neste mês foi entregue 2 casas, e se eu não me engano, acho que no próximo sábado a gente vai entregar a 3ª casa no mês de março. Pra você ter noção, 3 casas no mês. Nem o governo do estado está fazendo tanto. Né? Prefeitura nem se fala. Se o governo está fazendo, imagina a prefeitura. Tá bom, gente? Então tá aí esse trabalho aí ótimo da associação. Lembrando que a Rádio Águia Web também é uma iniciativa da Fundação Mundico Carcará para informar a população barrense e também divulgar os trabalhos realizados pela associação. Tá bom, gente? Pessoal, nós ficamos por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. A gente pede para que você assista a reprise desse jornal, nos acompanhe no YouTube e também os cortes que serão postados lá no Instagram da Rádio Águia Web. Tá bom? Inclusive, siga-nos lá no nosso perfil Rádio Águia Web, se inscreva no nosso canal YouTube/Rádio Águia Web e também no TikTok, né? Fique por dentro de tudo que acontece aqui na associação e também das notícias locais aqui da nossa cidade. Tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108 Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você.